Olá, que tal? Aqui professor Rogério Castilho. Começo agradecendo quem acompanhou a nossa série de 10 vídeos sobre a neurofisiologia da hipnose. Agora seria um corte para entrar uma vinheta, mas olha que interessante. Eu gravei 10 vídeos, todos eles iguais, né? Começa a vinheta, no 10º o YouTube bloqueou, me falou que tem direito autoral de áudio. Os outros. Então, para evitar, não tem vinheta. Vamos fazer uma vinheta aqui, ó. É Castilho. Pã. Inventei agora. Ficou uma bosta, mas tudo bem. Então, isso aqui, teoricamente não, né? É uma sequência, então. Isso aqui fica sendo como sendo um 11º vídeo da série. A série tem 10, né? Expliquei lá que você pode adquirir um certificado. Só assistiu o 10º, que é o anterior aqui, esse vídeo. Ou especificamente o 5º, quando... Não, assiste o 10º. Assiste tudo, né? Do 1 ao 10 para você ter o conhecimento que eu compartilhei acerca da neurofisiologia da hipnose. Esse 11º, quer dizer, antes de eu fazer essa série, eu já tinha vídeos, muitos. Terminou, eu vou continuar tendo. Eu só estou fazendo uma amarração aqui. Poderia ser um outro tema, um outro título, né? Mas eu quis fazer uma continuação para fazer uma pequena amarração aqui. É um assunto... 10 vídeos, deu 2 horas, né? 10 minutos, 10, 120, deu 2 horas, o certificado é de 2 horas. 2 horas. Meu curso de hipnose tem 50 horas. Então é um condensado, óbvio que muita coisa fica de fora. E ali, obviamente, nesses vídeos eu não quis dar um curso de hipnose. Eu quis explicar o que é que acontece durante o processo hipnótico. Também muita coisa ficou de fora. Em 2 horas é para você ter uma noção. As explicações que eu dei foram simplificadas, tá? O cérebro humano é um órgão complexo. O processo hipnótico é também complexo. Quando junta os dois, dá um curso só disso. Dá um livro robusto só disso. E eu fiz um apanhado, tá? Para ajudar as pessoas que, como eu, têm muito interesse no assunto. Quando eu comecei a ter interesse no assunto, eu não tinha acesso a curso, a livro, não existia internet. Tinha, mas era muito... Não, na verdade não tinha não. Quando eu comecei a ter interesse, não tinha internet no Brasil. E muita gente hoje em dia também não tem acesso a algumas coisas que eu tenho por facilidades, por conhecimentos, por possibilidades, etc. Então eu fiz um condensado aí e compartilhei com você que está assistindo e com todos que assistiram. E comentaram, compartilharam e agradeço. Muita coisa ficou de fora. Óbvio. Por exemplo, a indução, que é o segundo processo, né? O primeiro processo é o rapport, você deixar a pessoa bem à vontade, você entrar no mundo dela, mostrar ali que você está para ajudar e tal. Esse é o processo 1. Depois, a indução, que é levar a pessoa do estado frequencial beta para baixo, seja alfa, teta ou delta. Levar para baixo, são 2. O 3 são as sugestões. Aquilo que eu vou propor como ideia para ver se o cérebro da pessoa compra aquela ideia e passa a ser verdade para ela. São as sugestões hipnóticas. Depois eu preciso tirar essa pessoa do processo. Eu chamo de integração. Alguns autores falam de hipnotização. São nomes, tá? Trazê-la de volta para uma frequência cerebral mais alta. Esse é o resumo do meu método, do meu processo de fazer hipnose, tá bom? Muita coisa ficou de fora, como eu disse, né? Por exemplo, isso é um processo linear. Existem sugestões indiretas. Sugestões indiretas, o nome está dizendo, né? Se eu coloco você em transe hipnótico e digo para você, pense num lugar agradável, que te traga tranquilidade, que você relaxa, estou te dando sugestões diretas, faça isso, faça aquilo, tá bom? Sugestão indireta é aquela que o nome está dizendo, ó. Não é indireta que se faz socialmente. Vou jogar uma indireta aqui para fulano. Não é isso. Sugestão indireta, ela desvia assim, ó. Em vez de eu dizer para você, feche os olhos, é uma sugestão direta. Feche os olhos, respire e comece a relaxar. Uma sugestão indireta está muito claro aqui e talvez essa luminosidade acabe atrapalhando um pouco o seu processo de relaxamento. Estou falando a mesma coisa. Porém aqui eu estou dizendo, feche os olhos e comece a relaxar, isso é direto. E está muito claro aqui, talvez a luminosidade atrapalhe o seu processo de relaxamento. Eu estou dizendo a mesma coisa, só que de outra maneira. Tudo bem?
Dentro do processo de sugestões indiretas, existe um processo chamado priming, que é o quê? Priming é uma preparação para sugestões. Por exemplo, ó, essa palavra aqui, ó. Não é uma palavra ainda, né? B-O-L. Você completaria com o quê? Eu vou te falar. No caso de priming, se eu estivesse falando aqui, ó, a gente está conversando, eu dizia para você assim: eu acompanhei a Olimpíada, eu acompanhei umas 4, não, a Olimpíada acho que eu acompanhei umas 5, sei lá, 4 anos, 20, umas 10, 40, acho que eu acompanhei umas 8 Olimpíadas. Olimpíadas são o conjunto delas, tá? Cada uma edição é uma Olimpíada. Então eu falo aqui, ó, teve agora a Olimpíada do Japão, eu acompanhei as várias modalidades, o Brasil se deu bem em algumas, se deu mal em outras. Terminou 2 semanas depois, começaram as Paralimpíadas, que eu também acompanhei. O Brasil se deu muito bem, como sempre se dá nas Paralimpíadas, ganhou várias medalhas. Eu tô falando de esporte, né? Se eu estiver falando de esporte e pedir para você completar essa frase aqui, essa palavra aqui, muito provavelmente você vai colocar a letra A no final. Você vai escrever bola. Vou começar de novo. Eu coloco aqui, ó, B-O-L e deixo o espaço. E falo para você o seguinte: que a minha mãe é uma excelente cozinheira. A minha mãe faz pratos doces, faz pratos salgados. Ela fazia uma variedade de cardápio. Mesmo a gente sendo pobre, tendo pouca coisa, mas ela era criativa, ela fazia coisas variadas e nos nossos aniversários sempre tinha festa. Complete a frase. A palavra, perdão. Muito provavelmente você vai completar com bolo. Percebe o que é priming? É uma preparação para induzir você a um determinado comportamento. Isto é sugestão indireta. Dá muito mais trabalho, é muito mais simples eu falar fecha os olhos e começa a relaxar. Pá! Mas não funciona para todo mundo e não funciona em todas as ocasiões. Nada em hipnose funciona para todo mundo, nada em hipnose funciona em todas as ocasiões. Por exemplo, se eu for hipnotizar uma pessoa de personalidade dominante, uma pessoa controladora, e eu disser para ela, feche os olhos, respire lento, relaxe, ela pode se sentir incomodada porque ela está acostumada a dominar, a comandar, a conduzir. E ela não sente muito à vontade em ser conduzida. Eu preciso ter uma estratégia para levar essa pessoa ao transe. Sugestão indireta funciona muito bem nesse caso. Então, eu dei aqui um exemplo simples de priming e ele é vasto. O nosso sistema nervoso, ele capta bilhões de estímulos o tempo todo. Então você tem imagens que entram pelos seus 6 graus de visão aqui, embora a gente tenha 180. Você está vendo aqui, isso está entrando no subliminar. A gente capta sensações térmicas, táteis, a temperatura do ambiente, a textura da poltrona, da roupa. A gente capta sons que a gente dá atenção, nosso SARA, na verdade, né, o sistema ativador reticular ascendente, que está na base aqui do tronco encefálico, ele dá atenção. Agora, eu espero que você esteja dando atenção ao que eu estou falando e não aos passarinhos. Agora que eu falei em passarinho, sua atenção foi para o passarinho. Mas esse som de passarinho estava entrando aí no seu pavilhão auricular. Você só não estava dando atenção porque não era importante. Então a gente tem inputs visuais, imagens. A gente tem inputs táteis, sensoriais. A gente tem inputs auditivos. A gente tem inputs gustativos. E o cérebro vai captando esse mundaréu de informação e vai selecionando. Isso é importante, isso não é importante. Opa! Foguetes e pipocos. Vai, Corinthians! No processo hipnótico a gente pode e deve usar esses elementos também no caso de fazer sugestões indiretas, de fazer priming. Eu falei, eu fiz 10 vídeos, deu 2 horas. Meu curso tem 50. Opa, o vento me ajudou a lembrar, quase esquecendo uma coisa aqui. Eu recém fiz esse curso com o Dr. Richard Bandler. E eu sou um dos 3 únicos brasileiros que somos practitioners licenciados de hipnose avançada. Ó que legal. Hypnotic Advanced Hypnotic. Como é que é o nome? Licensed Advanced Hypnotic Practitioner. Então, se você já fez meus cursos de hipnose, recicla. Eu estou em constante aprendizagem
Servimos bem para servir sempre, para oferecer o melhor para você. Se você ainda não fez meus cursos de hipnose, nós temos a chancela de Richard Bandler, criador da PNL, fora os outras, algumas dezenas de cursos de hipnose que eu já fiz no Brasil e no mundo. Na descrição aqui tem o link para você ver minha agenda. Tem curso aqui em Fortaleza esse mês, tem curso em Joinville mês que vem, tem curso em São Paulo, tem curso, vai ter em Porto Alegre, enfim, vê na minha agenda aí, tá bom? Curte, compartilha esse vídeo, continue no papo com a gente aí, vamos trocando ideias, dizendo o que você achou, suas dúvidas, seus insights. É muito legal, isso me estimula a continuar produzindo conteúdo. Você para de falar comigo, eu vou entender que você não tá nem aí, não tá agradando, eu vou parar de fazer vídeo. Eu vou ficar com esse conhecimento todo pra mim, ou só pros alunos que pagam os cursos. Se inscreve no canal, dá joinha, compartilha para quem você supõe se interessa por esses assuntos. Nos vemos nos próximos, tem vídeo quase todo dia aqui. Basta!